O Palácio Legislativo perdeu mais um adorno na manhã desta quinta-feira. É o segundo enfeite em uma semana que cai. Ninguém passava no local e por isso a queda não deixou feridos. O prédio, construído em 1925, foi tombado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Cultural CONPAC em 1985. O presidente, Igor Noronha, disse que a Câmara enviou um ofício à Prefeitura de Cachoeira do Sul no dia 27 de dezembro, um dia antes da sua posse, solicitando uma avaliação do patrimônio. O presidente lamenta o ocorrido e aguarda uma resposta do Executivo para dizer se vai haver interdição do local. Essas respostas a gente vai obter a partir do momento em que a Prefeitura responder um ofício que nós encaminhamos dia 27 de dezembro, dando conta da necessidade da indicação de um profissional técnico para fazer essa avaliação. Nós oficiamos a Prefeitura nessa data, quando aconteceu o primeiro sinistro dessa natureza, em que um adorno da estrutura do prédio caiu. É bem verdade que se diga que não é a estrutura do prédio que está comprometida, é um prédio histórico, um prédio que foi construído em 1925, é bem verdade, mas a sua estrutura em si é bem robusta, as paredes são bem extensas, grossas. O que aconteceu foi a queda de um adorno que circunda essa estrutura fortalecida do prédio, e a gente precisa do retorno imediato, o mais breve possível, da municipalidade para que indique o profissional técnico que vai dizer que tipo de intervenção. O cordão de isolamento nas ruas 7 de Setembro e Andrade Neves deve ficar até que a Prefeitura faça a vistoria no Palácio João Neves da Fontoura. Caso contrário, a Câmara deve contratar um profissional. O profissional técnico vai dizer que tipo de reforma, que tipo de intervenção, tudo isso com a aquiescência, com a concordância do CONPAC, haja vista que o prédio ele é um prédio histórico da municipalidade. Em contato com a Prefeitura, não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. A assessoria de imprensa disse que está fora do município e que por isso não pode informar se há profissional habilitado para realizar a avaliação. No encerramento do mandato de Paulo Trevisan, a Câmara devolveu mais de R$ 1,5 milhão ao Executivo. O montante, segundo o ex-presidente, é fruto de uma série de medidas de economia implementadas durante todo o ano, como redução em horas extras e mudanças em contratos. Este valor, no seu entendimento, não poderia ter servido para isso? O processo de qualquer intervenção num prédio com as características que tem o Palácio João Neves da Fontoura envolve várias peculiaridades. Várias observâncias têm que ser feitas para que daqui a pouquinho, na pressa, na urgência de fazer uma intervenção, essa intervenção não seja apontada pelos órgãos de preservação, até mesmo pelo Ministério Público, e a Câmara tem que ser responsabilizada futuramente. Então, por isso que qualquer processo de intervenção na casa, seja de pintura, seja de reforma, ele tem que ser respeitadas essas peculiaridades. Nada, então, presidente, deve ser feito antes deste laudo, antes desta análise. Exatamente. A Câmara de Vereadores, a gestão, essa legislatura está preocupada com a situação da casa, está preocupada com a questão orçamentária de devolução das sobras orçamentárias, mas também está muito mais preocupada com a observância das normas legais, na observância dos requisitos técnicos peculiares a um prédio com valor histórico como o nosso.